que é o negócio da China, tá? A coisa mais assustadora que eu vou te falar da China é que envolve o nosso projeto de nação. 1990, China era menor que o Brasil, em PIB. Então tá aqui, ó. O Brasil era maior do que a China. O que aconteceu com China? China decidiu prosperar, igual algumas pessoas aqui decidiram, e começou a prosperar de fato. O que aconteceu com a China? O que acontece com algumas pessoas, o que aconteceu comigo e o que pode acontecer com você? Primeira coisa, o Brasil vinha de uma mudança de moeda, Brasil mudou algumas vezes de moeda, veio de um sistema autoritário e começou a entrar em outro patamar. A China, nessa data, já tinha marcado um crescimento, falando assim, ó, nós vamos investir tudo que a gente tem em infraestrutura, e até o que não tem, nós vamos ficar endividados para fazer isso. E aí o que aconteceu? Em 3 anos, a China, ela gastou mais cimento em 3 anos do que os Estados Unidos em 100 anos. Essa aqui é a coisa que mais explodiu meus miolos. Ó. Anota aí. A China tem uma visão como nação. Como é que a China começou a fazer? Anota aí o código chinês. Começou a conectar com todo mundo. A China começou a oferecer transbordo. E hoje parece que tem mais dinheiro que qualquer banco. O banco mais rico do mundo é chinês. O que eles fizeram? Os chineses, eles começaram a oferecer infraestrutura para quem não tinha. Isso é transbordo, anota essa palavra, transbordo. Um código chinês absurdo. Eles falaram o seguinte, já que a gente quer crescer, nós vamos oferecer infraestrutura para quem quer. Presta atenção que esse código é pesado. A China, então, para crescer, começou a fazer um negócio chamado transbordo. Fala essa palavra, transbordo. Então tá bom. Vou te contar um código chinês que eu uso sem saber que era da China. Na verdade não é da China, é a nação que primeiro interpretou isso. Todo transbordo vai aumentar a infraestrutura. Infraestrutura de quê? Se você fica falando e ajudando pessoas, você está pavimentando estrada para essa pessoa chegar até você. Vocês estão entendendo ou não? Por que a China conseguiu... Ela já é, tá? Ela é a maior nação do mundo. Só para ter a diferençazinha, é coisa de 7 trilhões, que parece muito na sua cabeça, 7 trilhões que ela está com a nação americana. Você vai comparar, por exemplo, o Brasil, que era maior que ela, está com 1,9 trilhão de dólar. Olha para você ver. A China estava atrás do Brasil, agora a China tem 17 trilhões de PIB. Como que faz para ter isso? Anota o código. Modelagem. A China não tinha mão de obra capacitada, não tinha pessoas com mentalidade aberta, fez o quê? Contratou as pessoas mais caras do mundo. Então, continuam fazendo isso, eles não vão parar com esse processo. Trouxeram essas pessoas para a China, levaram para lá no caso, e começaram a construir as maiores máquinas, as maiores tecnologias, e começaram com o mastermind trazer as pessoas de fora. Minha maior decepção nessa viagem, que eu estou chocado até agora, não consigo esconder. Japão. Japão e China. Na minha cabeça, até agora, trocaram os nomes dos dois. Eu pousei no Japão, aí eu olhei para o Japão e falei, o que está acontecendo aqui? Aí comecei a respirar assim e falei, tem um trem errado aqui no Japão. Aí fiquei com esse negócio, fui para a China. Quando eu cheguei na China, eu falei, está trocado os nomes. Eu esperava que o Japão da década de 90, altamente tecnológico, da década de 90, era para ser a China de hoje. Aí eu descobri o código. Vocês querem pegar o código do Japão? Os caras são muito mais inteligentes, muito, olhando para histórico, tá? Não para hoje. Só que o inteligente não é aquele que está 100 anos na inteligência, é aquele que continua se adaptando. O Japão parou de adaptar. O que aconteceu? O Japão é autossuficiente em gênio, em gente que faz e fabrica e acontece, não sei o quê, só que hoje dificilmente você tem uma marca japonesa na sua casa. A Nokia, eu até errei falando que era do Japão, é da Finlândia. Você não tem mais celular de Japão, você não tem TV de Japão, você não tem mais nada do Japão. Acabou. O que está acontecendo? Acontecendo o seguinte, o Japão não se abriu para trazer mentes novas, para forçar o próximo nível de crescimento. E mesmo sendo muito bom, parou no tempo. Então a gente não ouve falar de Japão com tecnologia, alta tecnologia, nós não estamos vendo o Japão mais com essa conversa. Por quê? Porque ignorou aí o que os Estados Unidos faz muito bem há muito tempo, só que a China copiou e pôs para ferrar, com um nível que ninguém nunca fez.
Os tantos de trilhões que os Estados Unidos usou com guerra e para proteger o mundo, com a OTAN e companhia, a China gastou fazendo infraestrutura. Esses caras, só na guerra do Afeganistão, gastaram o equivalente à riqueza do nosso povo, 220 milhões em um ano. Vocês entenderam ou não? Então, eles entraram numa vertente para se manter super poderosos com o negócio de guerra. Nós somos bons na guerra, guerra. Os caras não entram em guerra, mas começam a pavimentar o mundo inteiro. Esse é o grande lance. Agora eu vou mostrar o seu paralelo. Você vive entrando em guerra que não vai te dar merda nenhuma e não está investindo em infraestrutura pessoal. Pablo, e aí? Para que você vai ficar falando de China e de outras nações? É para exaltar as nações? Não, é para ver se você prospera igual elas. Tem 21 milhões de empresas no Brasil, 0,23 delas importam, e os 2 maiores países do mundo são os 2 maiores importadores do mundo. Logo, a sua lógica não funciona. O que a gente precisa é importar também gente, importar know-how, importar gente que vai forçar a gente a produzir. O que a gente tem que fazer? Sempre exportar mais do que importar, mas nós somos um povo que só exporta a coisa natural e depois volta ela mexida e a gente compra por 5 vezes mais caro. Não faz sentido. Isso aqui para você entender o seguinte: se você importa algo para cá, a nossa grande briga é como que a gente faz isso aqui. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Cada 10 produtos que eu vi na China, 7 ganha de qualquer preço aqui da nossa indústria. Eles têm mais dinheiro que os Estados Unidos? O que é isso? Aí descobri. Os caras é sócio das empresas. O modelo comunista não funciona. O que eles fizeram? Eles falaram: queremos ser uma grande nação, então nós temos que copiar a grande nação. Então, vamos modelar os Estados Unidos. Descobriram um negócio chamado metacapitalismo. O que é o metacapitalismo? Colocar um pouco de riqueza na mão de poucos. E aí eles chamaram esses caras e colocaram a fábrica de bilionários. E aí você vê um comunista. Comunista gosta de bilionário? Eles falam assim, ó. O que eles falam? Bilionário tinha que deixar de existir. Bilionário tinha que morrer. O seu celular, sua televisão, seu carro, tudo que você tem, que você comprou, foi um bilionário que fez. Significa o quê? Que esse é um sistema chamado metacapitalismo. Quanto mais gente rica tiver governando riqueza, mais possibilidade de qualquer povo ficar rico vai acontecer. China com aquele tanto de comunismo, o que acontecia? Não saía da miséria. Eles fizeram o quê? Entregaram as potências na mão de alguns. Entregaram, eles fizeram entrega. Só que aí, por que esse Estado tem esse tanto de dinheiro? Porque além de cobrar o imposto, eles são sócios de algumas empresas. Imagina, o que é isso? Aí você vê o governo do Brasil fica só aumentando imposto para ver se dá conta de regular o negócio, mas não investe nada em infraestrutura. Se a China conseguiu, quem somos nós para não conseguir? Isso tem solução, sim. Só que a gente precisa, cada um, crescer como pessoa. Nós vamos pegar os códigos que funcionaram e fazer esse negócio ser aplicado na nossa própria vida. Então, eu acabei de te dar um código. Modelagem. Anota o segundo. Network. O que a China fez? Fez network com o mundo inteiro. Hoje, Grécia depende deles. Metade da África depende deles. Metade da Ásia depende deles. Depende por quê? Porque eles estão bancando infraestrutura. Pablo, e aí? O que nós vamos fazer? Tem como você que está assistindo essa live dedicar sua vida num projeto de crescimento e colocar um alvo nessa vida sua? E o alvo não é sobre ganhar dinheiro. A China não metrificou fazer tantos trilhões. A China falou: nós seremos a nação mais poderosa da Terra. Eles têm um negócio chamado a solução chinesa. Eles prometem, qualquer nação que encostar neles, eles ensinam como que faz para ser próximo daquele jeito. E está fazendo. A solução chinesa. Pablo, a sua solução qual que é? Anota a lei. Chama solução do reino. Você aprender a governar a sua vida, entender que a sua família é o QG. Você não é só um corpo com carne que quando bate a cabeça morre, não. Você é alguém que foi chamado, que é filho de Deus, que tem mais semelhança do Criador, que não precisa pagar pau para a China, mas tem que aprender com a China. Sabe o que acontece? A solução não está na China. A solução está em você entender a sua identidade, entender seu propósito e começar a construir algo sólido e tomar decisões difíceis. Mas sabe o que acontece? Anota o código aí chinês. Eles têm um negócio chamado unidade. Unidade, não conheço nada mais poderoso que isso. Qual que é o outro problema da China? A China tem mais gênio do que gente nos Estados Unidos. Por quê? Quer saber ou não? Eles fabricam os gênios. A China é tão ferrada que eles são dono do TikTok, vocês sabem ou não? O povo chinês assiste só conteúdo, o nosso assiste dança de babuíno. E eles fazem de propósito. A guerra mudou. Escreve no papelzinho aí, ó. A guerra mudou. A guerra é de controle mental.
narrativa. Quando você pisar no solo chinês, você vai ver que a narrativa que o mundo ocidental fala da China está errado. Aí você vai ter que ir lá para descobrir. E aí é o seguinte, resista até a morte naquilo que você tem no seu coração. E vá, com toda a força que você tem. Você vai conseguir. Talvez vai levar 1 ano, talvez vai levar 10. Talvez passe de 100. Mas alguém que veio depois de você vai levar o bastão. É o estado mais rico dos Estados Unidos, chama Califórnia. O que eles estão fazendo? Eles estão quebrando a grande nação. Com ideologia maluca. Esse povo de todes, esse povo não ouve essas desgraças. Vocês querem saber por quê ou não? Então, pasme. Toda vez que uma grande nação dominava um território, colonizava aquele território, ele ia neutralizando o território até apagar a língua materna, até apagar todos os costumes, até apagar tudo. Qual que é a língua que vocês falam mesmo? Português é da onde? Portugal. Muito bem. Vocês gostam de falar português? Tem escolha? Tem. Você pode estudar outra língua, falar outra língua, né? Mas você está numa terra que foi colonizada. Significa o quê? Eles falaram, vocês vão falar essa língua e foda-se. É isso. O que eles fizeram? Colonização. Se você conseguir trazer gente que está um pouco acima de você, você vai conseguir acelerar e entrar num negócio chamado remissão de tempo. O que a China fez, que o Japão não fez, foi exatamente isso. Trazer gente de fora. Eles estão comprando todos os passes de todos os caras de inteligência artificial e robótica do mundo. O que está acontecendo? Todo mundo desembarcando na China e estão construindo as máquinas e os algoritmos mais pesados que existem. Não tem como não passar antes do prazo previsto. Por quê? Porque eles se abriram para pegar o know-how dos outros. Saber como fazer algo. Pega esse know-how e coloca dentro do seu cérebrozinho e põe ele para rodar. Então nós vamos fazer o quê o tempo inteiro? Ao invés de gastar uma vida trabalhando em algo, trabalhe nesse algo que é a sua cabeça para comprar know-how. Para ficar o tempo inteiro crescendo como pessoa. Kairos, para quem não sabe, é o tempo de Deus, que é diferente do Cronos, que é o tempo humano. Cronos vem de cronologia e Kairos tem que furar uma fenda. É como se você passasse numa região térmica, que tem um céu 1, 2 e 3. E aí o que acontece? O Kairos é você entender no tempo de Deus. Vou dar um exemplo, porque tem gente que surta quando eu falo isso. Quando você fala que quer comer um pão, você tem que plantar o trigo, tem que ir lá, esperar o trigo voltar e tudo. Jesus não. Ele perguntou assim, o que vocês têm? Aí o menino apareceu lá com 5 pães e 2 peixes. Ele fendeu a rocha, passou na fenda do templo, pegou aquilo e falou assim, Senhor, te rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E desparramou aquilo e 5.000 pessoas, homens na verdade, comeram mais as crianças, mais mulheres, mais todo mundo. E aí está escrito assim no relato bíblico, ainda sobrou 12 cestos cheios. Aí você vai anotar um código. Milagres não se multiplicam do zero, tem que ter algo. Então, para acessar o Kairos, eu preciso de algo, eu preciso de ter a mentalidade de trocar de tempo, de sair do cronológico e ir para esse espaço, que está no céu 3, que qualquer racionalização humana impede o acesso. Então, o cérebro fica em flat e o coração tem que estar higienizado. Se não tiver essas duas coisas, não acessa. A melhor de todas é que você cria. Agora, a procrastinação é assim, ó. Você está lendo um livro, você falou que vai ler o livro e não leu, então você é procrastinador. Então, como é que trata isso? Faz a sua alma entrar no governo e põe seu corpo para obedecer. Porque se seu corpo não obedecer a sua alma, você é automaticamente procrastinador. Então, eu anotaria isso. Um corpo que não obedece uma alma é procrastinador por essência. Fazer o que não gosto. Para quê? Para minha alma alcançar aquilo que ela deseja. Então meu corpo vai ter que sempre inverter o ônus. É chato, mas funciona. A fé for pouca, sempre vai ser responsável. Pegou o código aí ou não? Vocês pegaram ou não? Se a sua fé é rasinha e pequena, você sempre vai ser responsável, porque você vai ter fé naquilo que você está vendo. Agora a fé naquilo que você não está vendo, mas tem convicção que existe, vai ser sempre irresponsável. É irresponsabilidade, a maioria das vezes a fé. A fé que é top, né? Agora a fé ralé, aqui depende da opinião dos outros, essa fé ela tem que ser provada. Tem que ser certinho, assim. É um negócio que chama dropship, cuidado para vocês não trazer merda para o Brasil. É o quê? Você compra lá na China e entrega de lá na casa da pessoa. É o melhor negócio que eu já vi. Tem que aprender. Tem a ver com a logística. O que é o grande negócio? Há 10, 20 anos atrás, você ia numa grande empresa, todo mundo ficava feliz de mostrar o estoque. Olha o meu estoque. Hoje a melhor coisa é um cara que vende sem ter estoque. O chinês mesmo não tem estoque. Olha para você ver que loucura. Eles sabem que vão vender, mesmo assim não tem estoque. Leva 3 meses para chegar os negócios.
Então eles falam, o que você quer? Daqui o dinheiro, daqui produz. E eles não mexem com o estoque, ficar tendo estoque grande. Esse era o modelo americano, ninguém quer mais mexer com isso. Pablo. Fazer um negócio chamado por demanda, on demand. Então, assim, pensa você falar que vai daqui nos Estados Unidos nadando. Eu acredito que você consegue. Você acredita? Você não acredita. Eu vi uma senhora nadando de Cuba até os Estados Unidos, levou 55 horas. Vocês dariam conta de atravessar Cuba para os Estados Unidos em 55 horas de nado? Daria ou não? Depende do motivo. Ela queria a liberdade. É a coisa mais pesada que existe. 55 horas. Aprenda. Pra você não depender. Fala todo mundo assim com a boquinha. Ó. Quem aprende, não depende.